Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para nós meditarmos na palavra de Deus, ver o que Deus tem a nos ensinar hoje, neste momento. Convido você a pegar a sua lição da Escola Sabatina, mas se você não tem a sua lição da Escola Sabatina, não se preocupe também, mas eu oriento a você que obtenha a sua lição. Vamos aqui pensar em alguns pontos que a lição da Escola Sabatina desta semana vai trazer. A lição 4, compartilhando a missão de Deus. E nós vamos ver alguns pontos aqui em que como que Abraão compartilhava a missão de Deus. Qual é a missão? A missão de Deus, salvar a humanidade, que também esta missão de Deus passou também a nós. Nós temos que levar a mensagem e a salvação. E vamos ver como que foi este compartilhamento da missão de Deus através de Abraão. A lição vai falar sobre as qualidades que Abraão tinha. E a lição listou 3 qualidades de Abraão: hospitalidade, amor e oração. Se fosse para mim destacar a qualidade de Abraão com base nesta lição desta semana, eu diria que Abraão tinha apenas uma qualidade. Que qualidade seria essa? O amor. Porque sem amor não tem hospitalidade. Sem amor não tem oração. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso. A lição pegou Gênesis capítulo 18, do versículo 1 ao 15, um pouco da história de Abraão, que Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, no horário mais quente do dia, e avistou 3 homens em pé à frente de sua tenda. E ali havia uma árvore. Abraão, ao ver esses 3 homens, ele se dispõe ali, levanta e vai correndo de encontro a esses 3 homens. Ou seja, o título lá vai dizer que o Senhor aparece a Abraão. Jesus ali, com 2 anjos, visita Abraão. E ali, nesse momento, Abraão oferece àqueles homens água para lavar os pés. Imagina, né, você debaixo de uma sombra de uma árvore, na hora mais quente do dia, você lavando o seu pé. Bem refrescante, né? E ali, Abraão oferece alimento a Deus e aos anjos que estavam lhe acompanhando. E é dito que Abraão oferece da sua melhor farinha, oferece o seu melhor novilho. Abraão, sem saber de ponto de início quem eram esses 3 homens, foi de encontro a eles. Certamente Abraão já tinha o costume de hospedar estranhos em sua casa, de tratar bem as pessoas que ele não conhecia. E a pergunta que fica é: será que nós tratamos bem as pessoas? Será que nós estamos mostrando às pessoas de fora que Cristo é o nosso Salvador através da nossa hospitalidade? A história conta que Abraão estava sentado à porta de sua tenda. Quando eu analiso esse texto, eu vejo que Abraão, sentado à porta de sua tenda na hora mais quente do dia, eu imagino que ele já estava observando, esperando para ver se alguém aparecia para oferecer ajuda. E aqui algo nos ensina que nós, como servos de Deus, devemos analisar a situação do local, o que se passa no momento, para que possamos ficar atentos e dispostos a oferecer a nossa ajuda. Esta hospitalidade é chamada na lição de o dom da hospitalidade. Que nós possamos também ter esse dom da hospitalidade. Abraão também tinha um costume de, por onde quer que ele andasse, ele levantava um altar para o Senhor. E Ellen White fala em um de seus livros que cananeus que conheciam o Deus de Abraão, eles paravam ali no altar onde Abraão havia erguido e sacrificavam ao Senhor. Veja que é um meio de evangelização. Que no nosso dia a dia nós possamos encontrar meios de evangelizar as pessoas, mesmo sem estar presente para lhe pronunciar algumas palavras, que seja por uma ação, por um objeto, através de uma frase escrita num papel, pode fazer toda a diferença. Abraão também, além de ter esse dom da hospitalidade, como a lição trouxe, também fala que ele tinha um amor por todas as pessoas. Por exemplo, quando ali no capítulo 18, versículo 16 em diante, fala que Deus anuncia a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra.
E Abraão ali começa a interceder, mesmo ele sabendo da maldade de Sodoma, ele insistiu ali com Deus em interceder pela cidade, para que Deus não a destruísse. A forma que Abraão encontrou de interceder pelo povo da cidade de Sodoma foi através do povo justo. E nós vemos que nesse interceder de Abraão, ali está o seu espírito de oração, que ele faz a pergunta: Senhor, se houver 50 justos, o Senhor destruiria a cidade? E Deus responde para ele: se houver 50 justos, por amor do justo, eu não destruirei a cidade. Mas acredito que Abraão acreditava que qualquer pessoa pode se achegar a Deus conhecendo a verdade, através do arrependimento. E nessa intercessão de Abraão, nós vemos o quanto ele é perseverante na oração, pois ele intercede ali dos 50 até chegar no 10. Este acontecimento com Abraão, trazendo para os dias de hoje, eu pergunto para você: o mundo hoje está diferente de Sodoma e Gomorra do passado? Não está diferente de Sodoma e Gomorra. O mundo atual de hoje talvez deve estar pior que Sodoma. Mas por que Deus ainda não destruiu esse mundo? Por amor dos justos. Em Tiago 5, versículo 16, fala que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Que a oração de um justo pode curar. E aqui é um exemplo para nós. Quantos de nós intercedemos pelas pessoas que precisam de salvação? Você está intercedendo pelos seus amigos e pelas pessoas que você não conhece? Ou você ora somente por você e pelas pessoas que você conhece? Abraão nos ensina que devemos orar por aquelas pessoas que não conhecemos. E até por aquelas pessoas que nós olhamos assim às vezes e falamos: esse não tem salvação. É aqui que está a perseverança, quando nós oramos sem cessar. Que nós possamos obter esse espírito de Abraão, de oração, e este amor que ele tinha por pessoas que não conhecia. Diferente da atualidade de hoje, que o mundo não sabe o que é amor. O amor hoje para o mundo é aquele amor que permite a libertinagem. E lembrando que amor não é um sentimento. Amor é uma ação. E a intercessão, através da oração, compartilhado pelo amor que Abraão tinha, Abraão, através desta ação, estava compartilhando a missão de Deus, estava fazendo a missão. E qual foi o resultado da missão que Abraão estava cumprindo ali no ato da intercessão, fazendo ali a sua oração com Deus, né? Pessoalmente ali com Deus, intercedendo pelas pessoas da cidade de Sodoma. Em Gênesis 19, nós vemos ali o que aconteceu antes que Deus destruísse a cidade. É dito que Deus se lembrou de Abraão e, por amor a ele, tirou o seu sobrinho Ló de lá e a sua família, para que não perecesse com a cidade. Ou seja, Deus ouviu a oração de Abraão e, por amor a ele, salvou o seu sobrinho, Ló e sua família de lá. E este foi o resultado da oração de Abraão. Nós vimos também que quando os anjos ali chegaram na cidade, Ló estava ali na porta da cidade. Provavelmente Ló exercia alguma função na cidade de juiz, de alguém que tinha uma função importante na cidade. Para comprovar isso que eu estou falando com vocês, que Jó poderia ser juiz daquela cidade, exercer alguma função importante, é o versículo 9 do capítulo 19 de Gênesis, que diz assim: eles, porém, disseram: retira-te daí, e acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós, e pretende ser juiz em tudo? Os homens daquela cidade queriam, né, ter relações com os anjos que tinham acabado de chegar. Falaram a Ló, né, porque Ló estava hospedando eles em sua casa. Falaram: agora ele quer ser juiz de tudo também? Então ele, de certa forma, ele agia como algum juiz ali naquela cidade. E nós vemos a atitude também de Ló ao ver os dois anjos vindo do Senhor. O que aconteceu? Ló também chamou eles para ficar em sua casa, lavar os seus pés e ofereceu alimento a eles. A mesma coisa que Abraão fez quando viu o Senhor e os dois anjos. De quem você acha que Ló herdou essa hospitalidade também? Provavelmente de Abraão, porque eles conviveram juntos. Então, aí você vê que eles tinham esse costume de hospedar pessoas, aqui novamente, pessoas estranhas em seus lares. Você teria coragem de hospedar pessoas estranhas em sua casa?
É difícil hoje, né? Na atualidade, né? Como as coisas estão. É difícil hoje, nós, como sendo cristãos, oferecer da nossa hospitalidade a um estranho para ficar em nossa casa. Pode acontecer, sim, mas é muito complicado. Então, de certa forma, Abraão estava compartilhando da missão de Deus, fazer com que as pessoas conhecessem o Deus que ele servia. E todas essas coisas, essa hospitalidade, esse espírito de oração, se resumem em uma palavra: amor. E lembrando que amor não é sentimento, amor é uma ação. E agora nós vamos ler o versículo que está na lição para memorizar, que diz o seguinte: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Como que as pessoas iriam saber que eu e você somos discípulos de Jesus? Se nós amássemos uns aos outros. Se nós amamos os nossos próximos, nós vamos praticar o amor com ele, com ações e não com sentimento. É ações, prática, porque amor envolve amar o seu inimigo. Paulo fala que o dom maior é o dom do amor. Não adianta você ter o dom espiritual, né? Paulo até fala isso. Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, ainda que eu profetize, ainda que eu tenha todo o conhecimento do mundo, da ciência, se eu não tiver o dom do amor, de nada adianta. Paulo fala também sobre esse dom do amor, fala que o amor é paciente, que o amor em tudo supera, o amor em tudo crê, o amor em tudo espera, o amor não se alegra com a injustiça. Esse é o amor. Não é o amor que a atualidade está acostumada hoje, que o amor tende a dar permissão à libertinagem e à prática do pecado. Não é esse tipo de amor. Que nós possamos ter esse dom do amor, que o Espírito Santo possa nos dar esse dom, que nós possamos orar firmemente uns pelos outros e pedir a Deus esse dom do amor, que é capaz de oferecer hospitalidade a quem não conhecemos, que é capaz de me fazer amar o meu inimigo. Além de todas essas qualidades que Abraão tinha, nós vemos que Abraão também foi submisso a Deus, submisso à vontade divina. Pois Deus falou a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão podia ter questionado a Deus, podia ter perguntado: Senhor, para que o Senhor vai me levar para este lugar? Por que eu tenho que sair do meio de minha família? Mas Abraão não questionou. Abraão abandonou seus pais, sua família, seu país e seguiu a ordem de Deus. Ou seja, ele foi submisso à ordem de Deus. E sem questionar, ele obedeceu. Abraão também soube conhecer a voz de Deus e saber que era Deus que estava falando com ele. Que nós possamos também ter esse espírito que Abraão tinha, ao ponto de conhecer a voz de Deus, de saber que é Deus que está falando e ao ponto de se submeter à vontade de Deus. Porque é isso que Cristo diz: olha, se vocês querem me seguir, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e siga-me. Ou seja, devemos negar as nossas vontades, os nossos prazeres, deixar de lado o velho homem, se submeter às vontades de Cristo. É isto que a lição desta semana vem falando para mim e para você. Que eu e você possamos ser submissos a Deus. Que eu e você possamos aprender a orar pelas pessoas que necessitam de salvação. Não só por aquelas que conhecemos, mas também por aquelas que não conhecemos. Mesmo que ao nosso ver, algumas não tenham salvação, mas para Deus tudo é possível. Então que nós possamos ter essa perseverança na oração e que possamos ter o dom do amor, que possamos praticar, porque só assim, quando eu e você praticarmos o amor, aí então o mundo saberá que eu e você servimos ao Deus verdadeiro. Convido você para orarmos neste momento e agradecer a Deus por essa lição maravilhosa. Senhor nosso Deus, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelas tuas palavras. Obrigado por esta lição.
Que o Senhor possa a cada dia nos ensinar cada vez mais. Que possamos, Senhor, aprender a ter o espírito que Abraão tinha. Abraão amava as pessoas, mesmo sabendo quem elas eram, mesmo sabendo a maldade que elas praticavam, mas Abraão amava elas e orava por elas. Nos ensine também, Senhor, a orarmos pelas pessoas que não conhecemos e pelas pessoas que, ao nosso ver, parecem não ter salvação. Nos ensine a amá-las e orar por elas. E te peço, Senhor, que coloque sobre nós o Teu Espírito para que possamos ter o dom do amor. E só assim o mundo saberá que somos Teus discípulos. Oro ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Essa foi a lição da Escola Sabatina, lição 4. Semana que vem nós teremos mais uma lição, que vem trazendo como título Desculpas para evitar a missão. Aguardo você para a próxima lição.